paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 11, mas primeiro quero falar com você sobre o nosso curso de Teologia. Este final de mês nós encerraremos as matrículas, mais precisamente no dia 26, e iniciaremos o curso no dia 2 de janeiro. Todos os colaboradores do canal terão a oportunidade de ter acesso ao curso gratuitamente. Para isto, eu estarei incluindo vocês na classe Obreiro Aprovado. Se você não quiser fazer o curso como aluno ou aluna, você também pode ficar na classe como visitante e poderá receber todos os livros do curso e os links das aulas, mas não precisará fazer os testes e também não concorrerá ao certificado no final do curso. Porém, se você quiser concorrer ao certificado, terá que confirmar a sua matrícula como aluno. Para isso, você deve enviar para o meu WhatsApp pessoal, que está na tela, o seu nome completo, a data do nascimento e a cidade que mora. Só isso. E depois aguardar o início do curso para o dia 2. Esclarecendo, o material do curso será sempre enviado através da classe Obreiro Aprovado. Então, todos que estiverem fazendo parte da classe Obreiro Aprovado terão acesso ao material do curso. Se precisar de mais esclarecimento, entre em contato comigo e eu estarei inclusive colocando mais algumas informações no final da lição desta aula, tá ok? Também, quando você estiver já incluído na classe Obreiro Aprovado, você vai ter, através ali daquela classe, as informações sobre as matérias do curso, o andamento do curso, enfim, testes e tudo mais. Então, fique atento, participe de todas as nossas aulas e esteja sendo preparado e orientado para aproveitar o máximo do nosso canal, do nosso interesse de trabalharmos juntos, estudando a Bíblia e crescendo no Senhor. Amém? Vamos agora para o estudo da lição número 11, com o seguinte tema: a promessa da provisão. A maravilhosa promessa da provisão está alicerçada no caráter de Deus. Ele é o Deus que cria, que sustenta e que redime a sua criação. Tudo ele faz por meio de Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, aos Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3. Ao longo dos tempos, Deus vem sustentando o homem, os animais, a órbita dos planetas, o brilho das estrelas, o movimento das galáxias. O escritor aos Hebreus nos revela que depois de estabelecer a sua criação, Deus continuou sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isto diz respeito ao poder ilimitado de Deus sobre todas as coisas. Nenhum elemento da criação sobrevive por si mesmo. Tanto a vida de um ser unicelular, bem como todo o sistema de células e órgãos que compõem o corpo humano, são sustentados pela energia vivificante que emana de Deus, conforme escreveu Paulo. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 25 a 28. É pura insanidade negar Deus. Disse o louco no seu coração, não a Deus. As provas de sua existência estão plenamente evidenciadas em sua criação e em sua provisão, conforme cantou o salmista. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras.
Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Salmo 104, versos 10 a 15. Se considerarmos que o homem é apenas uma minúscula partícula dentro deste grande universo de Deus, então deveríamos cair com o rosto em terra e adorá-lo em profunda gratidão. Porque não obstante todas as injustiças que praticamos, Deus ainda nos ama. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Ponto de número 1. A provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6,25. Jesus não quer que os seus discípulos fiquem ansiosos. Ele dedicou parte do Sermão do Monte para falar das necessidades básicas da vida, tais como o alimento e as vestimentas. Jesus nos deu a garantia de que o Pai Celestial conhece muito bem essas necessidades e que elas seriam plenamente satisfeitas por Ele. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 31 a 32. Provisão do alimento diário. De acordo com dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, 40% das terras do planeta são destinadas à atividade agrícola. Dessas, 70% são pastagens e 12% são para o cultivo dos produtos que abastecem as nossas mesas. Olhando assim, parece que a provisão alimentar do planeta é pequena, mas não é. Bastaria ser usado somente 6% das áreas cultiváveis para alimentar o mundo inteiro. Somado a isso, ainda temos a enorme produção de carnes, laticínios, pescados do mar, dos rios, dos lagos. 40% da proteína do mundo vem de produtos animais, 60% de alimentos de origem vegetal. Não obstante a produção alimentar ter se multiplicado nos últimos tempos, mais de 200 milhões de pessoas passaram fome no ano de 2022. Para entender isso, temos que separar a produção de alimentos da distribuição dos alimentos. Ao mesmo tempo em que existe escassez de alimentos em alguns países, noutros há desperdício. O problema não reside no planeta, mas no homem. A produção de alimentos no mundo é mais do que suficiente para todos os povos, mas o egoísmo e a ganância do ser humano não permitem que todos recebam os benefícios desta provisão. A fome no mundo é mais um problema de cunho político, econômico, estrutural e muitas vezes climático do que um problema agrícola, como acontece na Somália, no Sudão do Sul, no Iêmen, onde a população enfrenta subdesenvolvimento econômico por conta dos conflitos internos e das guerras civis. Ainda que a fome exista no mundo, o Senhor promete cuidar dos seus filhos, alimentando-os. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em várias ocasiões, Deus tem trabalhou diretamente na provisão alimentar do seu povo. Por exemplo, Deus alimentou Israel por 40 anos no deserto. Segundo, Deus alimentou o profeta Elias em tempos de grande escassez. E Jesus multiplicou pães para as multidões famintas. Disse Jesus: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Provisão da vestimenta. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, 28 e 29. Jesus fala do cuidado de Deus em prover vestimentas para os seus filhos. Ele não apenas promete nos dar vestimentas dignas, mas também as melhores. Em vários momentos da história, vemos o seu trabalho amoroso em preparar vestimentas adequadas para os seus filhos. Por exemplo, após a queda, o Senhor fez vestimentas de peles para o primeiro casal no Jardim do Éden. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3, 21. O pai do filho pródigo mandou trazer vestes novas para o seu filho quando este voltou da senda do pecado. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Deus prometeu dar vestes de salvação aos seus escolhidos. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61, verso 10. No tempo escatológico das bodas do Cordeiro, o Senhor vestirá a sua igreja noiva de linho finíssimo. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. Devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Neemias 9, 21. Ponto de número 2. A provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. Além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. O nosso depósito emocional carece de amor, de reconhecimento e de gratidão. Cada pessoa que nasce neste mundo necessita de elogios, incentivos para encontrar o seu equilíbrio emocional. Os filhos são os que mais carecem de incentivo, especialmente de seus pais. Se isto não acontecer, corremos o risco de ver nossas relações enfraquecerem. Certa professora distribuiu cartões para que seus alunos adolescentes destacassem as qualidades de um amigo sorteado. Depois reuniram no pátio e, assentados em círculos, leram sobre as qualidades de seus colegas. Na sequência, os pares se abraçaram emocionados. No final desse exercício, todos ficaram mais corteses e gentis. Deus sabe exatamente daquilo que precisamos. Ele tem a provisão certa para todas as nossas necessidades, conforme escreveu o profeta. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, de 8 a 10. A ansiedade no mundo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses 4, 6. A ansiedade é um sentimento natural dos seres humanos, que permite antecipar situações de risco e preparar para os desafios diários. No entanto, quando essa emoção se torna muito intensa, com preocupações desproporcionais aos problemas e de forma contínua, ela se transforma em um transtorno. Esse transtorno pode interferir no descanso e desencadear sintomas específicos. Os transtornos de ansiedade apresentam sintomas intensos, tais como preocupações, tensões ou medos exagerados, sensação contínua de que algo muito ruim vai acontecer, medo extremo de algum objeto, medo de ser humilhado publicamente ou de uma situação em particular, falta de controle sobre os pensamentos que se repetem independentemente da vontade, pavor depois de uma situação muito difícil,
tensão muscular, intensificação ou surgimento de dores pelo corpo, dificuldade para se desconectar dos problemas e para dormir, alterações no funcionamento do intestino. A solução para a ansiedade. A solução está na provisão da paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A questão é saber como tomar posse desta provisão. Paulo ensinou que Cristo é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, aos Efésios 2:14. Assim como todas as bênçãos do Evangelho, o nosso relacionamento com Cristo só pode acontecer mediante a fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Portanto, precisamos disciplinar a nossa mente em direção à plena confiança em Deus. A Bíblia diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26:3-4. Precisamos disciplinar nossas emoções, nossos sentimentos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Precisamos aprender a entregar nossas preocupações. E depois de fazermos tudo, devemos ficar firmes no Senhor. Ponto de número 3, as provisões das necessidades espirituais. Necessidade de salvação. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, Romanos 3:10. O ser humano necessita de educação, mas esta não é a sua maior necessidade. O ser humano necessita de conforto, diversão, descanso, mas esta também não é a sua principal necessidade. A salvação é a sua maior necessidade. Porque o ser humano está morto em delitos e pecados, e ele só poderá reviver se experimentar o milagre da salvação. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem recompensa da sua alma? Mateus 16:26. O pecado trouxe a falência total para a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando pensamos então na salvação eterna de nossas almas, nos deparamos com a necessidade de um Salvador perfeito. E somente Deus poderia prover um Salvador perfeito. E isto Ele o fez na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nem em um outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus cumpriu fielmente o propósito do Pai, preenchendo todas as exigências da sua justiça. Sua morte na cruz teve um efeito substitutivo e expiador, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3:18. Quando o pecador crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe como seu único, perfeito e suficiente Salvador, todos os seus pecados são perdoados. Ele recebe uma nova vida e é incluído na família de Deus. Sua necessidade de salvação é completamente satisfeita. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Necessidade da presença e direção de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Salmo 63, de 1-3. Carecemos de Deus, a nossa alma tem sede de Deus, a presença de Deus nos é tão necessária quanto a água é necessária para o viajante no deserto. Precisamos buscar a face do Senhor todos os dias de nossa vida, porque somente a sua presença nos mantém espiritualmente saudáveis. Somente a disciplina da oração pode nos dar acesso diário ao lugar santíssimo de sua presença. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã
me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5, verso 3. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. Em sua presciência, Deus já fez todo o percurso de nossa caminhada. Ele conhece o fim desde o começo. Portanto, somente Ele pode nos guiar de forma segura e perfeita. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Salmo 25, de 8 a 10. Necessidade do Espírito Santo. A maioria dos crentes sabem muito pouco sobre o Espírito Santo, mas é impossível ser crente sem o Espírito Santo. Olhando para a experiência de Simeão, podemos destacar pelo menos 3 verdades fundamentais sobre o Espírito Santo. Primeiro, é o Espírito Santo quem produz em nós esperança e consolação. A Bíblia diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 2:25. Segundo, é o Espírito Santo quem revela Cristo. Está escrito: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas 2:26. E é o Espírito Santo quem nos conduz a Cristo. Como lemos: e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2:27 a 29. Antes de subir ao céu, Jesus ordenou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, até que o Espírito Santo fosse derramado. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Muitos não compreendem a importância do enchimento do Espírito Santo e por isto há muita fraqueza espiritual entre os cristãos. Ficar em Jerusalém é um tempo de busca e de rendição a Deus, até que o Senhor nos capacite para a sua obra. Não podemos querer fazer a obra de Deus. Somos apenas os instrumentos que o Senhor usa para Ele mesmo realizar a sua obra através de nós, segundo o seu propósito. Precisamos do Espírito Santo para satisfazer as 3 grandes necessidades espirituais. A primeira, para ter intimidade com o Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas 4:6. Segundo, precisamos do Espírito Santo para orar eficazmente. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. E precisamos do Espírito Santo para entender as coisas profundas de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versos 9 e 10. Vamos para a conclusão desta lição. Deus pode satisfazer todas as necessidades da vida. Paulo deixou isto bem claro quando disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Detalhe: Deus faz tudo em Cristo e somente por meio de Cristo. Não existe provisão fora de Cristo. É inútil tentar convencer a Deus a fazer qualquer coisa fora da mediação de Cristo, porque foi Ele mesmo quem estabeleceu Cristo como o único mediador entre Ele e os homens. Portanto,
em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Efésios 1, versos de 3 a 6. A promessa da provisão foi definitivamente garantida no Calvário. Agora, só temos que nos colocar nas mãos do Senhor, confiar nele, entregar tudo ao Senhor Jesus e louvá-lo eternamente. Glória a Deus. Assim, que Deus nos abençoe a todos, que Deus guarde a cada um dos meus irmãos, Deus proteja você, sua casa, seu lar, seus filhos, que Deus abençoe sua igreja, seus líderes, e que o Senhor faça prosperar cada dia mais esta promessa da provisão para o povo de Deus. Vamos terminar com uma oração neste momento, falando com Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te adoramos, Senhor, pela tua bondade, pela grandeza da tua provisão, que se estende em todas as direções, em todas as necessidades que nós temos. Sim, Senhor, nós cremos verdadeiramente que o Senhor é suficiente em nossas vidas, que o Senhor pode suprir cada uma de nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sendo assim, Pai, nesta confiança, nesta comunhão maravilhosa que o Senhor nos dá, nós te louvamos e te agradecemos, pedindo a tua bênção e a tua proteção para todos os meus irmãos, para a tua igreja na terra. Guarda-os em teu amor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, hoje e sempre, e todos podem dizer amém, e amém, e amém. Deus vos guarde até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz. Música